Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje estamos na continuidade da Semana da Páscoa. Estão sendo realizados uma sequência de estudos que relatam os eventos que decorreram na semana desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a sua crucificação e ressurreição, que é o momento mais alto. E hoje, sendo o quarto dia, denominado o Dia de Repouso, nós nos propusemos a olhar para as Sagradas Escrituras para também poder partilhar os eventos que ocorreram neste dia. É chamado do Dia de Repouso porque as Sagradas Escrituras, elas não são específicas em relação às ações realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo neste dia. Porém, também, com base nas Sagradas Escrituras, nós compreendemos e sabemos que nem todas as ações realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, elas estão registradas nas Sagradas Escrituras. A própria Bíblia diz que se registrasse tudo quanto Jesus Cristo fez ou disse, provavelmente não haveria livro suficiente para conter. Então, falar da Semana da Páscoa, ela representa aquilo que eu gosto de chamar que é acesso ao Pai. O sacrifício da cruz do Calvário nos dá acesso ao Pai. Jesus Cristo disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, com o sacrifício da cruz do Calvário, Jesus Cristo sela e nos permite ter acesso ao Pai. O véu do templo ele é rasgado para mostrar esta possibilidade de acedermos à presença do Pai. Então, olhando para o dia de repouso, que é o quarto dia, que começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois temos o segundo dia, em que Jesus Cristo faz a limpeza e a purificação do templo. No terceiro dia, Jesus Cristo chega e dá uma sequência de sermões. Ele vai instruindo as pessoas que o ouviam sobre diversas matérias. Então, no quarto dia, que é o que nós estaremos tratando hoje, conforme já havia dito, ele não faz a referência ao que Jesus estava fazendo. Mas quando nós olhamos para Lucas, capítulo 21, versos 37, Lucas descreve uma rotina que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha. Ele diz o seguinte, que de dia Jesus ensinava no templo. À noite, ele subia ao monte chamado das Oliveiras para ter seu tempo de oração e meditação. E todo o povo ia ter com ele pela manhã ao templo, bem cedo, de novo para ouvir. Então Jesus Cristo ensinava durante o dia, à noite recolhia e tinha o seu momento de busca e meditação, e no dia seguinte ele voltava a ensinar. Então esta era uma rotina e o estilo de vida que ele levava. Então, em função disso, nós podemos compreender que provavelmente também naquele dia pode ter sido um dia normal, mas a Bíblia não registra, não traz a relevância de algum ato que tenha acontecido naquele dia. Então, aqui, só com esta rotina, já podemos aprender que todo homem que tem uma vida no ministério precisa de ter também uma vida de oração. E é o que Jesus Cristo fazia. À noite ele subia a montanha, ele se isolava e procurava ter momentos de busca. Então, o ministério de Jesus foi ganhando muito protagonismo entre os povos naquela altura. E isso foi incomodando os fariseus, os sacerdotes, os grandes líderes religiosos
naquele período, começaram a se sentir incomodados por aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Por exemplo, quando nós lemos em João capítulo 11, versos 46 a 48, diz: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe aquilo que Jesus Cristo tinha feito. Quer dizer, a população, depois de Jesus Cristo, por exemplo, ter ressuscitado a Lázaro, iam partilhando informação. Cada um que experimentava um milagre ia compartilhando aquilo que Jesus Cristo fez. Então, quando as pessoas iam dizendo os feitos de Jesus, os principais dos sacerdotes, os fariseus, eles formaram um conselho e se questionavam: o que é que nós vamos fazer com este homem? Porque ele está fazendo muitos sinais e maravilhas no meio do povo. E diziam que se nós deixarmos que as coisas continuem nestes moldes, muitas pessoas, ou se não todos, vão crer nele. E depois virão os romanos, vão nos tirar deste lugar do exercício do sacerdócio, assim como também aquilo que é o nosso poderio dentro da nação. Então, o ministério de Jesus estava incomodando as grandes figuras da sociedade. Também podemos compreender, através das Sagradas Escrituras, que vinham pessoas de outras cidades, vinham gregos e procuravam conhecer a Jesus. Vinham pessoas que diziam que não estamos ouvindo falar que está a acontecer uma determinada coisa em Jerusalém e nós queremos ir compreender o que é que se passa. Então as pessoas queriam ver Jesus e este protagonismo todo ia incomodando. Então, neste específico dia, que é a quarta-feira, quando nós vamos olhando para as Sagradas Escrituras, encontramos lá alguns relatos muito interessantes. Por exemplo, o primeiro é de que quando Jesus Cristo, na terça-feira, ia falando das suas parábolas, a um dado momento, ele faz uma declaração, dizendo: "Oh, Jerusalém, Jerusalém, tu matas os profetas, apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes não quis Deus vos congregar, vos ajuntar, como uma galinha congrega e junta os seus filhinhos?" Então, quando Jesus Cristo diz essas palavras, ele estava essencialmente compreendendo que não estava definitivamente a ter aceitação no meio daquele povo. E a palavra de Deus nos ensina que se os príncipes, se os fariseus, se os sacerdotes realmente compreendessem quem era Jesus, provavelmente nem sequer teriam permitido que ele fosse crucificado. Mas permitiram que ele fosse crucificado porque não entendiam exatamente quem era esta figura. Também podemos, através das Sagradas Escrituras, compreender que dentre os fariseus haviam alguns que criam em Jesus. A palavra de Deus faz esse relato em João capítulo 12, versos 42, 43. Diz que apesar de tudo, muitos dos principais criam nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Haviam pessoas dentre o grupo dos fariseus que acreditavam em Jesus, mas não tinham a coragem de o confessar publicamente, mostrar e vincar a sua posição de que nós cremos nas palavras desse homem. E não faziam isso porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E em consequência de toda esta projeção que a figura do nosso Senhor Jesus Cristo estava tendo na sociedade, os principais dos sacerdotes, escribas e fariseus, eles criaram um conselho para poder matar nosso Senhor Jesus Cristo. E isto temos um relato nas Sagradas Escrituras, em Mateus 26, diz que aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses seus discursos, que isto é depois da terça-feira, disse aos seus discípulos: "Bem sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado." E os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual se chamava Caifás, e consultaram mutuamente para prenderem a Jesus com dolo e o matarem, mas diziam que não seja durante a festa, para que não haja muita agitação
na cidade. Então, o que nós mais podemos compreender que aconteceu na quarta-feira foi a ocorrência de eventos de negociação para matar o nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais as Sagradas Escrituras relatam a respeito deste dia são todo um conjunto de negociações, de conselhos, de ajuntamentos que foram sendo realizados para poder encontrar a melhor forma de matar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessas negociações, para matar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, entra também a figura de Judas Iscariotes. Em Marcos capítulo 14, versos 10 e 11, diz que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar a Jesus. E eles, quando ouviram esta predisposição de Judas, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E a partir desse momento eles apenas estavam buscando a oportunidade certa para poder prender e matar a Jesus. E as Sagradas Escrituras também nos dizem que enquanto se aproximava esta festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa, os principais dos sacerdotes e escribas, eles procuravam a Jesus. E a palavra de Deus diz que entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. E ele, por causa desta manifestação de Satanás, ele procurou os sacerdotes, os capitães, os príncipes daquela época, para apresentar-lhes essa proposta de que eu posso entregar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o quarto dia, que é o dia de repouso, em que não se fala especificamente daquilo que Jesus Cristo fez nesse dia, mas a Bíblia relata de todo este movimento nos bastidores, encontros secretos, pessoas se reunindo, procurando a melhor forma para matar a Jesus. Também nós compreendemos que uma particularidade existia na pessoa de Judas. Quando a palavra de Deus faz o relato do momento em que a Maria ungiu os pés de Jesus, Judas foi uma das pessoas que, ao avaliar a qualidade daquele unguento que foi usado, era muito alta, ele disse: por que nós não usamos este unguento e vendemos por 300 dinheiros e depois pegamos nesse dinheiro para poder dar aos pobres? A palavra de Deus diz: ora, Judas colocou esta possibilidade não porque ele tivesse cuidado para com os pobres, mas porque ele já vinha desviando os dinheiros da coleta que era feita. Judas era o tesoureiro dentre os discípulos, ele andava com a bolsa, e a palavra de Deus em João capítulo 12, lá para os versos 6, diz que ele tirava da bolsa aquilo que era colocado para o sustento, ele desviava uma parte. E nós, a partir daí, entendemos que, afinal de contas, ele acabou sendo usado por Satanás para estar à frente desta negociação, desta traição, por causa da questão do amor ao dinheiro, a inclinação que ele tinha para o dinheiro. E a palavra de Deus também nos diz que um homem é tentado e é atraído por aquilo que são as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos é que fazem com que o homem seja atraído e possa pecar. Havendo esta concupiscência, havendo esses desejos dado à luz, eles geram o pecado. E o pecado, quando é consumado, por fim, ele gera a morte. Então, nós podemos aí compreender que a razão que levou o Judas a ser influenciado para fazer parte destas negociações para pôr termo à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande marco do dia do repouso é essencialmente todo um conjunto de negociações que estavam a ser feitas para aniquilar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós nem sabemos o que está sendo maquinado contra nós. Então, também neste dia
muito trabalho foi feito nos bastidores, muito movimento, muita negociação, e até mesmo Judas também esteve envolvido na negociação. Por isso é que mais à frente, quando nós vamos no dia seguinte, quando já se vai para a última Páscoa, que é a última ceia, encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo falando que alguém vai me trair, um de vocês aqui vai me trair, e Judas já tinha feito a negociação antes. Jesus estava revelando naquele dia que, olha, um de vocês vai me trair, porque Judas um dia antes já tinha feito a negociação para poder entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande ensinamento e a revelação das Sagradas Escrituras que nós temos para este dia é que foi um dia em que estiveram e aconteceram muitas negociações e decisões para pôr termo à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia de trevas em que decisões foram tomadas. Então, que Deus ricamente possa abençoar a amada igreja. Continuemos firmes e confiantes de que breve, muito breve, Jesus virá buscar a sua igreja. Amém. Mais uma vez, saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Edmundo David João Cândido, sou evangelista. Paz, daqui me Bozo Rema, só passando para deixar aqui algumas curiosidades rápidas. É no evento da terça-feira em que Jesus tem uma conversa muito importante com seus discípulos, né? Uma conversa crucial, né? É a conversa a respeito da fé, que na verdade acontece, não é, na manhã da terça-feira, quando Jesus está saindo da Betânia, né? Enquanto eles saem da Betânia, eles se deparam com a figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior. E eles percebem que ela havia secado, e os discípulos ficam muito admirados. Então Jesus começa a conversar com os discípulos a respeito da fé. E é nesse discurso, né, que Jesus acaba citando naquela passagem muito conhecida que vai dizer que tudo é possível ao que crê, né? Jesus tem a conversa com os discípulos, onde até fala que tendo fé é possível até transportar os montes, né? Então essa curiosidade que nós queremos aqui deixar, né, para que não ficasse assim batido, né, sem mencionar-se. E também tem um ponto muito importante, né? Na entrada triunfal, né, a aldeia, o local onde Jesus manda para ele levar, né, o jumentinho, não é na cidade de Betfage, né, que por acaso ficava no caminho de Jericó, não é? Então, praticamente os eventos, né, da semana pascal giram em torno do que Jerusalém, Betfage, Betânia. E é em Betfage que nós encontramos ali, né, o Monte das Oliveiras, né, onde Jesus tem aquele discurso com seus discípulos acerca do Monte Profético, né, que tem alguns textos até que diz que se encontrava de frente do templo. Então são essas curiosidades que nós queremos aqui deixar para vocês. E uma pergunta muito interessante. Para você, o que é Páscoa? Defina Páscoa é uma palavra, coloque aí nos comentários. E também uma outra pergunta para vocês aqui conversarem nos comentários é: na sexta-feira santa, pode-se comer carne ou não? O que você acha? Coloque aqui nos comentários a sua impressão a respeito dessa questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar ali o seu CCC, o seu curta, comenta, compartilha. Daqui do lado estará aparecendo outros vídeos, né, que estão associados a outros dias. Não se esqueça de vocês assistirem, né? Acompanhem, que vocês vão ser muito, mas muito abençoados. Aqui embaixo vocês podem clicar nessa bola, poderão se inscrever. Então é isso, que Deus abençoe. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Only Jesus. Até a próxima.